Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Tá, então, eu vou falar primeiro do anticristo, depois eu volto para os sinais, tá? Como eu disse ontem, eu creio que somos a geração do arrebatamento. Não porque eu tenha tido uma revelação especial, que Deus me disse que o arrebatamento vai acontecer no nosso tempo de vida, mas porque eu tento replicar o mesmo sentimento que Paulo tinha. Enquanto Paulo esteve vivo, ele disse, nós, os vivos, seremos arrebatados. Parece que essa é a vontade de Deus para a igreja, que todos, em qualquer geração, em qualquer tempo da história humana, que são crentes, tenham o sentimento e a expectativa de serem arrebatados ainda em vida. Então, se eu for parte da geração que vai ser arrebatada, isso quer dizer que eu faço parte da geração onde o anticristo já está vivo. Então, sim, eu penso que ele deve estar vivo em algum lugar, embora ainda não seja manifesto, porque ele só vai ser revelado depois que aquele que o detém for afastado, que no caso é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Aí ele se manifesta, faz aquele acordo de 7 anos, né, que vai ser rompido no meio, e na primeira metade da tribulação, nos 3 anos e meio iniciais, no princípio das dores, aqueles sinais mencionados por Jesus lá em Mateus capítulo 24 vão acontecer. As guerras, os rumores de guerras e as coisas elencadas por Jesus no sermão profético de Mateus 24 são especiais, não são as mesmas guerras de todos os tempos, porque guerra, rumor de guerra e todas as coisas que são mencionadas ali existem desde quando Adão pecou. Então, isso não pode ser um sinal por si só. E também sinal de quê? Né? Porque às vezes as pessoas não entendem bem. Mas o texto de Lucas 21, que é um texto paralelo a Mateus 24, embora Mateus 24 seja mais popular, mais conhecido, Lucas 21 registra de uma forma diferente a mesma coisa que aparece lá. No entanto, a forma de Lucas falar sobre o porquê dos sinais, ou para que os sinais estão apontando, eu acho que ajuda a gente a entender melhor. Em Lucas 21, no versículo 29, diz assim, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vejam a figueira e todas as árvores. O que já nos ajuda a perceber que em Mateus 24 o texto não é assim. Lá só fala da figueira, e a gente fica pensando que a figueira é alguma coisa muito importante que tem que ser observada, como se fosse uma árvore especial, que representasse alguma coisa especial, mas aí aqui em Lucas ele mostra que ele não está falando da figueira, ele está falando da figueira e de todas as árvores. Ele quer mostrar que quando as árvores, incluindo a figueira, começam a florescer, o brotamento das árvores indicam que o verão está próximo. Assim também, Jesus vai dizer, quando verem estas coisas que ele menciona, que são os sinais do período tribulacional, sabeis que está próximo. Lá em Mateus ele não diz o quê? E aí o pessoal se perde. Mas aqui em Lucas ele diz exatamente o quê? Que vai estar perto quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer. O exemplo é as árvores e o verão. Quando as árvores brotam, a gente sabe que o verão está perto, está próximo. Quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer, sabereis que está próximo o quê? Aqui ele diz, quando começar a brotar, quando as árvores começam a brotar, vendo, vocês sabem, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas da tribulação, que são mencionadas lá em Mateus 24 e aqui em Lucas também, guerra, rumor de guerra, tudo aquilo, ele diz, sabei que está próximo o reino de Deus. Não é o arrebatamento, e nem necessariamente a vinda de Cristo no final da tribulação, embora o reino de Deus será estabelecido quando ele vier, depois de toda a tribulação. Mas ele fala especificamente que os sinais do período tribulacional apontam para a proximidade do estabelecimento do tão falado e profetizado reino de Deus. Então, estes sinais do período tribulacional são sinais para a proximidade do estabelecimento do reino, não são sinais para a igreja. Porque, na verdade, a igreja do Senhor Jesus, ela não é, em nenhum lugar do Novo Testamento, instruída a se guiar ou se basear em sinais. E não há nenhum texto dirigido à igreja, ou seja, entre as epístolas, eu não estou falando dos evangelhos, mas nos textos escritos à igreja, que são as epístolas, não há nenhuma instrução para se basear em sinais, observar sinais, olhar para sinal. Muito pelo contrário. E o que se fala nas epístolas para os crentes é exemplificado muito bem em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não é o único texto que fala isso não, tá? Mas Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes, pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que o dia se aproxima. Olha o que ele diz, nós devemos corrigir, repreender, censurar pela falta, admoestar, que é diferente de exortar, exortar, encorajar, incentivar, né, inspirar,
Admoestar é corrigir, repreender. Então ele diz, devemos admoestar os que deixam de se congregar. Em que proporção? Tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Ele está falando de percepção espiritual. Porque na nova aliança, o crente ele é guiado pelo Espírito de Deus em seu próprio Espírito. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Em 1 Coríntios 2, Paulo diz, quem é que sabe das coisas de Deus senão o Espírito de Deus? Quem é que sabe das coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está? Ou seja, nosso Espírito sabe de coisas que às vezes a gente não percebe. Nosso Espírito, por dentro, nos faz ver, perceber coisas do mundo espiritual. Então, a percepção da proximidade daquele dia não está baseado nos sinais que deveremos interpretar, mas nas informações que Deus coloca dentro do nosso coração. Essa é a forma de Deus guiar a igreja, diferentemente da forma que ele guia o povo de Israel que ainda se encontra na incredulidade. Os sinais da tribulação é mais para o povo judeu do que para a igreja de Cristo. E o contexto ali de Mateus 24 mostra isso, as características da cultura judaica, palavras e elementos do judaísmo de Israel e etc. e tal. Então, não, os sinais de Mateus 24 da tribulação não são para mostrar para o crente, para a igreja, é mais relacionado ao estabelecimento do reino de Deus, quando ele vai ser estabelecido na terra e um judeu vai governar o mundo a partir de Jerusalém. É assim que eu entendo. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.